Descobri mais uma vez ontem, quer dizer, descobri ontem, que eu tenho grandes chances de realmente ser uma pessoa tranquila. Tenho chances, tenho. Porque foi algo novo, enfim. E quando o policial me levou para me interrogar, eu disse, gente, eu nunca fui interrogada. O que será que tem lá dentro na salinha? Vamos lá, né? Mas foi interessante. De verdade, eu fiquei calma o tempo todo, porque eu tenho uma oração. Desde que eu comecei a viajar ao mundo, eu fiz uma oração quando eu conheci uma moça na França, brasileira. Ela saiu do Espírito Santo e foi para a França. Muito novinha, sozinha, sem saber falar nada de francês, não sabia falar nada de nada, a não ser o português. E ela disse que se viu numa situação muito difícil, assim, de como que ela iria resolver, sem saber falar. E ela disse que fez a seguinte oração: Senhor, todo o universo é teu, tudo é obra das tuas mãos. Eu sou tua filha. Não deixes que ninguém feche uma porta para mim, em qualquer lugar onde eu estiver, sem que não tenha sido a tua vontade. E ela disse que nunca foi impedida de entrar e sair da França, e hoje ela é casada com um francês, os filhos nascidos ali, linda, maravilhosa. Achei aquele tão nobre, tão chique. Sou filha do dono do universo e eu entro e saio de qualquer lugar. Achei ela extremamente ousada. Então, tomei aquilo para mim e replico para vocês. A gente precisa aprender a ser ousado na presença de Deus, a se apropriar daquilo que Deus dá a nós. Eu lembro de ter ido dormir muito tarde conversando com ela. Ela tinha muita experiência, assim, uma mulher jovem, jovem, ou seja, não tem assim uma vida inteira, mas o que ela tem de experiência com Deus é coisa mais linda. Então, essa é uma oração que, inclusive, eu repeti ontem. Teve que mexer na configuração, né? Um abraço para vocês que estão com a gente na internet, nossos queridos, sejam bem-vindos também. Mas aí eu lembro que ontem eu fiz aquela oração. O que pegou para eles? Eles ficaram assim muito impressionados, parecia uma coisa assim do outro mundo. Por que eu estava indo para Boston para depois voltar para Washington? E eu disse, mas moça, é porque a gente é pobrinho e a gente não compra assim um voo direto no dia que quer, na hora que quer. A gente né? A gente é dono do filho do universo, mas a gente gasta com outras coisas. Mas aí ela, riozinha, que ela era a primeira policial, era muito engraçadinha. Aí chamou o outro policial, sabe qual era o nome do outro policial? Cacá. E ele falava português lindamente. Aí o Cacá veio, assim, sério, tal, um policial bem jovem, e ela riu com ele quando eu disse, ela disse, foi você quem comprou as passagens? Eu falei, não. Aí ela riu e pediu para o Cacá me levar. E aí o Cacá me levou. E mais, ele, não querendo só pegar meus documentos, meu passaporte e tal, ele viu meu telefone, pegou meu smartphone também e levou. E aí saiu. Me acompanha e eu fui. Aí fiquei lá, tinha um monte de gente sentada, enfim. Aí, 1h e tanto depois, aí eu ficava assim, olhando para ver a hora que eles pegariam a minha pastinha com os meus documentos. E aí eles me chamaram e eu fui lá de novo, contar tudo. Mas por que você vai para Boston? Por que você vai para Boston? E até Cacá quis saber. Não foi, Cacá? E aí eu expliquei para o Cacá. Eu estou fazendo de conta que o Cacá está aqui, que vocês olharam para lá, mas ele não está aqui. Aí eu expliquei, olha, a igreja, filantropia, não é nenhum congresso pago, não venho pago, nenhum negócio, nananã. Expliquei. Quando eu falei filantropia, aí o Cacá tentou falar essa palavra, aí riu porque não conseguia, tentou de novo, enfim, aí... Ô, moço, me dá meu documento, pensava eu. Aí ele viu lá todo o meu histórico, de tanto que eu entro, saio nos Estados Unidos, nunca passei dos limites, enfim. E aí me liberou, ele foi me levar até a porta, gentil. Eu fui indo, ele abriu a porta e disse, vai-te embora. E eu fui. Mas aí já não tinha mais como. Mesmo que isso não tivesse acontecido, para eu perder mais tempo, eu não teria conseguido pegar o próximo voo, porque o próximo voo para Boston era muito próximo da minha chegada. E ainda teve um atraso, eu deveria ter chegado às 5h35, meu embarque para Boston seria 7h30. Então, tempo curtíssimo. Tem fila, entrevista, pegar mala, despachar. Isso eu já tinha em mente, já tinha falado para o pessoal daqui. Porque, olha, isso não vai dar certo. Mas eu estou indo sabendo que não vai dar certo, mas ainda teve esse mais detalhe.
Aí tentou o próximo voo das 10h20, direto para Washington, não deu, foi 14 alguma coisa, que atrasou para as 15, não sei o quê, e cheguei ali, e ainda, quando cheguei aqui, eu vi vocês, que você estava aqui, em Deus. Aí deu vontade de eu entrar e pregar. Aí eu pensei, acho que é melhor não, eu estava bem cansada, mas que deu vontade, deu. Então foi isso, encasquetaram porque eu estava indo para Boston. Enfim, porque tem dias que eles estão assim, né? Procurando um motivo, enfim, está muito calmo lá e eles querem inventar moda para a vida da gente. Mas deu tudo certo. E é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria, sim, sempre, senão não viria. Para os lugares onde eu vou realmente com o coração aberto, com vontade de conhecer gente e de principalmente transmitir a palavra de Deus, que outros fazem muito bem. Mas eu lembro que quando eu tinha 1 mês de batizada nessa igreja, há 27 anos, eu lembro que eu subi no púlpito pela primeira vez, era uma quarta-feira, e eu preguei, e nunca mais parei de pregar. Então, eu me sinto muito feliz desse chamado, mas eu sei do tamanho da responsabilidade, eu sei que é uma igreja que está investindo em mim, eu sei que são irmãos que estão na expectativa, e me sinto muito honrada, de verdade, de ser convidada a estar aqui com vocês, e bendito seja o nome de Deus. Antes de abrir a palavra, eu continuo ainda falando, antes de ler a palavra com vocês, é sempre bom se apresentar, né, nos apresentarmos um pouco mais. E alguns sabem um pouco, quem sabe da minha história, porque depois que inventaram transmissão, né, e fica mais fácil de outros conhecerem a história da gente, mesmo sem nunca ter ido lá. Mas como que eu me tornei cristã? Me tornei cristã, eu acho que ainda no ventre da minha mãe. Quando eu me entendo por gente, eu já tinha muito apreço por Deus, pela palavra de Deus. E eu, pequenininha, pedia para minha mãe me ensinar a rezar. E a minha família era católica. E eu amava tudo que pertencia à religião. E eu, desde pequenininho, sabia todas as orações, todas as rezas da Igreja Católica. Mas quando eu era adolescente, ainda na minha pré-adolescência, na casa do meu avô, minha avó não sabia ler e ela me dava a Bíblia para eu ler para ela. E eu achava aquilo fantástico. Eu só ficava assim, olhando para minha avó, porque ela cochilava e eu ainda estava lendo. Ou nem para avisar que estava dormindo. Mas era, né, a palavra. E aí eu conheci um grupo de jovens que me deu a oportunidade de estudar a Bíblia. E um casal de noivos me deu o estudo bíblico. E eu achei maravilhoso. Eu estudei 8 anos da minha vida em colégio católico. E eu fui tirar minhas dúvidas com o padre. E eu ficava, meu Deus, que coisa mais linda que está escrito. Então, eu sempre me vi apaixonada pela palavra de Deus. E quando eu conheci o Evangelho, assim, mais detalhes, as riquezas da palavra de Deus, até hoje eu sou extremamente apaixonada pela palavra de Deus. Hoje eu estava lendo, fazendo a lição da escola sabatina e pensando, meu Deus, quanto mistério revelado a nós. Sabe, eu acho assim um privilégio tão grande que o céu escreva uma carta para mim, para você. Eu acho de uma coisa assim tão sobrenatural que o Senhor faça essa ponte tão aberta e ainda dá o Espírito Santo, que é o colírio dos nossos olhos, para nós entendermos alguma coisa que é incompreensível a olhos nus, sem o Espírito Santo. Então, é de uma gratidão enorme. E aquele casal que me deu estudo bíblico, eles eram noivos, e aí eles terminaram aquele noivado, graças a Deus, desculpa, amiga, se você estiver me ouvindo, mas graças a Deus, porque eu casei com ele, com aquele moço. Eu achei aquilo, eu já comecei assim, ó, cheia do assim diz o Senhor na minha vida, e eu orei, eu disse, pai, esse moço é tão legal, ele me parece um homem tão de Deus, tão teu, e tal, e eu acho que esse noivado não tá legal, tem alguma coisa que eu podia ajudar. Aí eles de fato terminaram, e ele me fez o apelo para aceitar Jesus, eu aceitei, e aí ele me fez um apelo para eu casar com ele, eu aceitei, e foi ótimo, e agora no dia 25 de abril nós completamos 25 anos de casados, não foi bênção? Foi, não era para ser dela, era para ser meu, e eu dele. E aí, no dia 22 de abril, a minha filha, que tem 22 anos, casou. Foi lindo. Eu achei o máximo ser mãe da noiva. Quando eu cheguei lá, que as pessoas ficavam dizendo assim, ai, ser a mãe da noiva, eu interiorizei, assimilei e disse, é verdade.
Esse dia também é para eu celebrar. E foi lindo. Hoje a minha filha postou uma foto com eu dando gargalhadas, assim, porque eu estava feliz. Minha filha linda, meu genro, meu marido, tudo lindo, maravilhoso. Então, eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida. E aí chega o momento da minha trajetória, tendo aceitado Jesus, que eu vou dizer à minha mãe, comunicar à minha mãe, ela sabia que eu estava estudando a Bíblia, que eu já estava muito apaixonada por Jesus, pelo Evangelho, e às vezes eu me chamava minha mãe e dizia assim, mamãe, olha isso, e contava para ela. Gente, pra vocês terem uma ideia de como eu era apaixonada, e sou ainda, que no meu grupo de jovens na escola, ainda ensino médio, high school, eu ainda lá nos jogos intercolegiais, a gente tinha que resolver que grito de guerra seria usado pelo nosso grupo. E eles ficavam descobrindo, ei, 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 não sei o quê, umas coisas assim. Eu, não, gente, para com isso. Nosso grito de guerra vai ser Maranata. Meu Deus, ninguém sabe. Mas o que é Maranata? Maranata é o Senhor logo vem. Vamos, galera. Mas era só para um jogo de vôlei. O que tinha a ver Maranata num jogo de vôlei? Mas tudo impregnado, era Maranata, Jesus vai voltar. E graças a Deus isso não passou. Ainda está cheio de Maranata aqui. Amém, glória a Deus. E assim é a minha caminhada. Cheguei para minha mãe um dia e falei assim, mamãe, na verdade, maninha, né? Porque eu sou nordestina, vocês percebem? Fica difícil porque eu tenho traços europeus, né? Fica muito complicado de você saber que eu sou nordestina. Mas tem. E muito berço europeu, ali, Londres, sabe? Ao redor da rainha, aquela nobreza toda. E lá, tradicionalmente, chama de maninha, em Londres. E eu disse, maninha, hoje eu vou me batizar. E ela disse, o quê? E aquele jeito muito rainha de ser da minha mãe, quando ela fala assim, o quê? Eu entendi que não era para eu batizar, segundo a vontade dela. Mas eu fui me batizar. E eu disse, mamãe, eu estou indo. E saí. Ela disse que volte aqui, sua negrinha, onde é que você pensa que vai? Jogou por terra todo o meu sangue europeu londrino e não quis conversa. Achou que, imagina, eu ia voltar. Não voltei. Fui para a igreja linda, maravilhosa, decidida por Jesus. Imagina. Fui batizada, a igreja sabia minha história, estava me acompanhando desde o começo. Linda. Voltei para casa, porque eu esqueci que eu tinha que voltar para casa, onde estava quem para me receber? Mãe estava lá. Aí foi comigo a irmã Luzia, uma diaconisa muito querida, que conhecia minha mãe. Não era amiga, mas conhecia minha mãe, da casa dos meus avós, uma senhora. E então nós fomos chegando em casa, eu bati a porta, olhei pela janela, umas janelas que tinham uns contornos assim, não era aquele janelão, mas dava para ver quem estava lá dentro. Olhei e vi minha mãe vindo, chegando até nós. E eu disse, irmã Luzia, a mãe está vindo. Ela disse, então, minha filha, ela está em casa, então eu estou indo e vou estar orando por você. Eu passei a ter com gente que vê a gente no problema e diz que vai orar. Sério, a pessoa sabe que tem que ajudar, mas não, ela é, irmã, estou orando por você. Não ora, porque ela podia ter ficado comigo. Pelo menos eu não tinha apanhado como apanhei. Porque mãe abriu a porta, Luzia estava indo lá, eu olhei Luzia, olhei Luzia, mamãe me puxou para dentro, meus cabelos ainda estavam úmidos do batismo, e ela só me puxou aqui para dentro, mas ela rolou esse cabelo nas mãos, mas pensa na criatura que apanhou. Sabe quantos anos eu tinha? 9, 10, 11 anos? Não, eu tinha 18 anos. Ou seja, me submeto àquele momento de violência, transtorno, assim, eu não tive tempo de pensar, eu sabia que ela ia brigar comigo, qualquer coisa, mas ela foi muito, mas muito brava. E apanhei eu jogada assim no chão. O que eu ia fazer contra a minha mãe? Só por força, para que ela, né, não fizesse coisa mais grave. Mas ela estava fora de si. Fora de si. Cheia do Espírito Santo, que não estava, né? Não estava. E posso até fazer aqui um parêntese, mas nem precisava sê-lo, mas para lembrar uma coisa para nós mesmos.
quando o nosso emocional, quando a nossa raiva, nossos sentimentos, eles vêm com tudo. Mas é o Espírito de Deus quem dá freio aos nossos sentimentos. Nós que estamos aqui, povo de Deus, conhecedor da palavra, ou pelo menos que está ouvindo essa mensagem, tem pelo menos a intenção de crer num Deus que faz algo por mim e por você. Que a minha mãe, naquele momento, estivesse sem filtro espiritual e agisse daquela maneira comigo, ela sem filtro, eu dou um desconto. Agora, nós não podemos, naquele mesmo espírito, continuar o resto da minha vida, o resto da nossa vida, sendo levados pelo que nós sentimos. Aproveito para dizer isso porque estou sendo convidada pelo Ministério da Mulher, a programação das mulheres, mas que disseram que os homens não quiseram que fosse só para elas e que tinha que abrir espaço, vocês estão aqui. Mas eu vou aproveitar para dizer especialmente, e são muito bem-vindos, que eu falei para ela, eu falei, deixa o menino vir. Não foi, não? Foi, falei. E aí, mas aproveito para lembrar especialmente a nós mulheres, que tem uma emoção assim muito solta, mas cabe também aos homens, que é todo, né, resolvido, prático, mas nós não podemos viver pelo natural. O nosso natural é assim, sentir raiva, reagir. Nosso natural é, me deu vontade de rir, vou rir. Me deu vontade de brigar, briguei. Não. Porque nós temos o filtro da educação, nós temos o filtro do conhecimento que nos molda, e ainda temos mais o Espírito Santo. Aí eu estou acostumada a ver mulheres que naturalmente vão dizer para mim assim, mas Darleide, eu não aguento. Menina, quando eu vi, eu falei. Nunca encontro uma que diga, menina, quando eu vi, eu orei. Não, ela diz, quando eu vi. Não usa o filtro espiritual. A gente precisa buscar em Deus o fruto do Espírito Santo. O fruto da paz de Deus. Quer ver uma coisa que foi dada a nós para realmente nos ensinar sobre filtro? Casamento. Casamento é um negócio ótimo para a gente viver a experiência dos filtros. Tem dias que você vai olhar para ele e vai dizer, Jesusinho. Por que eu casei? Ele vai olhar para você e vai dizer, meu pai. Porque eu não atirei pedra na cruz. Eu estava quieto. Eu só achei que casando com ela ia ser bom. Mas essa criatura, Jesus, me ajuda. Aí você filtra e filtra. Aí você aprendeu que palavra tem poder. Eu ouvi, entendi, palavra tem poder, amém? Tem. Aí você, com o filtro do Espírito Santo, você vai olhar e vai dizer, Jesusinho, que homem de Deus, que pessoa incrível, Pai. Aí o indivíduo, ele vai interiorizar, ele vai acreditar, porque você está dizendo palavra forte na vida dele, profetizando sobre a vida dele. E ele vai mudar, em nome de Jesus. Então a gente usa filtro para a gente não pecar e ainda dá em resposta amor que cura. E em vez de dizer palavra má, diz palavra boa. Em vez de ficar dizendo, mas minha mulher é reclamona, mas minha mulher é chatona, mas minha mulher, olha minha mulher. Começa a dizer palavra que edifica, marido. E dizer, minha mulher é uma bênção. Minha mulher nasceu para ser um vaso de honra. Minha mulher é maravilhosa e o que eu puder para fazê-la feliz, porque às vezes é tu que tu está estragando o vaso, mas o que eu puder fazer para... E você faz a bênção acontecer. No quê? No filtro do Espírito Santo, aquele que falava na minha mãe, que faltou na minha mãe. Então usa. Os meninos, às vezes eu vejo umas mães falando assim, mas que menino danado. Sabe o que é danado? Vem da origem da tribo de Dan, amaldiçoado. Claro que a pessoa que a gente está falando isso no dia de nem sabe mais, mas danado é ali, ó, amaldiçoado. Não diz isso para o menino, não. Diz que o menino é uma bênção. Essa criança, olha, essa criança, ela só não nasceu com a asa, mas isso é um anjo. Isso é lindo. Isso não é. Essa criança é linda. Edifica a vida dessa criança. Usa filtro espiritual.
Tudo bem fazer gracinha? Porque às vezes eu sou engraçadinha. Aí o que acontece? Mainha, terminando de me socar, ela disse: não vai comer não, tá? Se quiser, vá comer com os crentes. Me movimentei para ir, ela disse: daqui você não sai. É claro, eu tinha acabado de apanhar horrores, irmão. Ela me dá a oportunidade de ir, porque ela disse assim: aqui você não come. Vai comer com os crentes. E disse a segunda coisa: coma a Bíblia. Zoando comigo. Engoli, mas pensando bem, foi a coisa mais maravilhosa que a minha mãe me disse. Coma a Bíblia. Não é? Coma a palavra de Deus. Era sábado à noite, passou aí umas horas, fomos dormir, eu quieta, amados, eu nem respirava para não irritar minha mãe. Quieta. Bem cedinho no domingo, saí de lá, de dentro de casa. As casas em Londres, normalmente elas são muito compridas. E elas têm um quintal muito grande, compridos assim. Aí, tinha um pé de laranjeira lá no fundo do quintal. Aí a minha mãe, quando levanta, eu já levantei primeiro e estou lá no fundo do quintal. E aí, estou lá quieta com quem? Minha Bíblia. Estou lendo a Bíblia, quieta. Aí, quando eu vi que ela acordou, aí eu guardei aqui a Bíblia. Ela apareceu na porta de casa e disse lá no fundo do quintal para mim. Ela disse: hoje, não fique pensando o que você vai comer. Hoje você não come aqui. Pensei, de novo? Foi o primeiro jejum prolongado que eu fiz assim, a pulso, mas foi uma bênção. Não tinha outra coisa para fazer, a não ser orar. Não tinha outra coisa para comer, a não ser a palavra de Deus. E assim foi domingo. Como que eu comi? Mais tarde, quando a minha irmã levou lá uma banana, uma fruta, sei lá o quê, e eu parecia um animalzinho no zoológico, que alguém vai lá e joga uma comidinha, né? Assim, visitando, joga uma comidinha e sai correndo, para minha mãe não ver que eu estava comendo fruta, um pedaço de pão que ela me levava lá. Mais tarde entrei em casa, tomei banho, dormi, a mesma coisa, sem jantar. E segunda-feira, terça-feira, sexta... Aí, num desses dias, eu estou lendo a palavra de Deus e leio o que Davi escreveu. Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Aquela palavra me sustentou naqueles dias. Sem sombra de dúvidas, foram dias de muita, mas muita comunhão com Deus. E uma coisa que me ajudou extremamente, eu não tive mais uma mágoa da minha mãe. Nada. Eu tinha muita clareza de que não era o Espírito de Deus que estava sobre a minha mãe. Muita clareza. E amanhã eu conto o resto da história. Vamos abrir a palavra de Deus. Mas não é para fazer suspense, não. É porque a história é longa e já vai dar 8 da noite, tá? Vamos abrir a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 8. Mas foi assim, meus amados, é só para vocês conhecerem um pouquinho da jornada. 8, Lucas, capítulo 8. Verso 40. Meu Deus e Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos, estamos aqui no nome de Jesus e pedimos que a Tua misericórdia nos alcance, que a Tua palavra revele o Senhor, revele Sua vontade, nos anime, nos levante, nos fortaleça. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Sabemos que estando agora, abrindo a palavra, nós estamos entrando em audiência com o Senhor. Então, reverentemente, pedimos a unção do Espírito Santo, para que o mesmo permaneça em nós, no meio de nós, que os santos anjos estejam à nossa volta, que os céus permaneça conosco, que tenhamos a Tua luz sendo derramada sobre este lugar constantemente. Nos instrui, Pai, nos instrui. Somos Teus filhos, não temos o que Te ofertar, a não ser o que temos Te dado, esse coração assim, que não tem utilidade nenhuma se o Senhor não o tomar como propriedade e não fizer nele algo novo.
se o Senhor não transformar. Mas, no mais, nós sabemos que o Senhor é quem faz toda a obra, toda a mudança, toda a luz, toda a graça é tua. Então, nós viemos aqui, mais uma vez, só nos apropriar do presente que o Senhor nos tem dado. Aproveita esse momento que estamos reunidos e orando em nome de Jesus para operar milagres em nosso meio, para trazer as tuas bênçãos para cada um de nós. Enfim, confiamos em ti, Senhor. Confiamos no perdão dos nossos pecados, confessados, depois de termos sido convencidos pelo Espírito Santo a abandoná-los, e assim queremos viver na tua companhia, até sermos mais e mais e mais parecidos com Jesus. No nome de quem pedimos, amém. Bom, amor e cura. Vamos ver quanto o amor cura, o amor de Deus. Verso 40, do outro lado do mar. Eu acho que a minha versão é um pouco diferente da maioria de vocês, mas leiamos com atenção, mesmo em conversões diferentes. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Sempre que eu leio esse texto, eu desejo que quando Jesus voltar, ele nos encontre com alegria esperando-o. Eu espero que o Espírito de Deus esteja levantando essa igreja para esperar a chegada de Jesus Cristo com alegria. Com alegria, o nosso Deus está chegando, amém. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Você percebe o contraste? Esse homem tinha uma menina de 12 anos morrendo, assim como uma mulher de 12 anos, na sequência, estava sofrendo e morrendo também. Quando a menina nasceu, essa mulher, que nós vamos ler a história dela agora, ficou doente. A menina nasce, ela fica doente. A menina morre aos 12 anos, ou está para morrer, e essa mulher também está quase morrendo. Olha que interessante, 12 e 12. Jesus o acompanhou cercado pela multidão, mas, você sabe, no verso 43 diz, uma mulher no meio do povo sofria há 12 anos de uma hemorragia sem encontrar cura. Mas me chama muita atenção que essa mulher não tinha cura, não encontrava cura, mas era uma mulher que não desistia. Ela se aproximou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto, no mesmo instante a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram, e Pedro disse, mestre, a multidão toda se aperta em tua volta. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois eu senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer, caiu de joelhos diante dele. Todos ouviram explicar por que havia tocado nele, como havia sido curado de imediato. Então ele disse, filha, sua fé a curou, vá em paz. Já volto aí, mas deixa eu contextualizar aqui aquela mulher, pensando nas mulheres aqui desta igreja, das mulheres que estão nos assistindo e de qualquer uma mulher que um dia ouça a palavra de Deus. E que sirva para todos nós que estamos aqui neste lugar. Jesus é Deus ontem, hoje e sempre. O que Ele fez no passado, Ele faz e fará até o último dia, enquanto houver enfermidade. Ele ainda é Deus que cura. Às vezes nós falamos pouco em nosso meio, sobre cura. Nós temos um certo receio de falar das curas que Deus faz, mas Deus cura em nosso meio. E eu tenho certeza que aqui nesse lugar há pessoas que podem contar de terem sido curadas pelo poder de Deus. E a chaga, a enfermidade mais cruel é a chaga do pecado, é a lepra do pecado. E este pecado, esta lepra, esta enfermidade, nós cremos que seremos curados em nome de Jesus para sempre. Nossa história de enfermidade e de aliança com o pecado, ela já começou a ser rompida e nós estamos rompendo dia após dia pela misericórdia de Jesus e um dia cura completa no meio de nós. Primeira coisa, o Senhor de ontem, de hoje, de sempre, cura e ainda curará-nos da chaga mortal do pecado, nos dando a vida. Aí nós encontramos essa mulher doente há 12 anos. E o texto bíblico, tanto em Lucas, mas também vai nos dizer dessa mulher, em outras versões, que quando... E me faz pensar que como foi que aquela mulher soube que Jesus passaria naquele lugar? Lembra? Ela havia gastado tudo que tinha procurando cura e não havia encontrado.
Outra coisa que me chama a atenção na vida dessa mulher, na experiência dessa mulher. Ela passou 12 anos gastando tudo que tinha. Sabe o que isso significa? Não desisto enquanto não chegar a minha hora. O que eu acho incrível na experiência de uma mulher que sangra 12 anos. Alguém aí já sangrou 12 anos seguidos? Uma hemorragia seguida? Sabe como é que fica o estado, o ânimo de uma pessoa que sangra todos os dias procurando cura e não encontra? Deve ser daquele tipo de coisa que esvai de você, junto com o sangue, a vontade de viver. Gasta tudo que tinha, além de doente, fica pobre, não tem ninguém que dê para ela uma palavra de esperança. Ela está sozinha, aquela mulher não fazia sexo, aquela mulher não tinha um marido que pudesse tocá-la se ela era casada, que a Bíblia não diz. Se não era casada, nem pensar em ter um namorado, como seria? Ela era imunda. E vai dizer, diz para mim, temos ou não temos vivido dias hoje em que muitos de nós se sentem imundos e diferentes dos outros, incapazes para os outros? Diz para mim que não tem gente que até hoje está muito preocupada, especialmente as mulheres, muito preocupadas com imagem, muito preocupadas com elas, muito preocupadas minimamente para serem aceitas. Tem gente fazendo muita coisa na vida, não é porque elas querem fazer, é para ser aceita, é para ser vista, é para ser valorizada, é para ser amada. O que tem de mulher que se vende, não estou dizendo vender financeiramente, mas se vender em sua dignidade por uma migalha de amor, por uma migalha de atenção. Tem mulheres que se submetem a certos tipos de tratamento em nome de simplesmente ter alguém que, mesmo que não a ame, pelo menos é alguém que está com ela. Homens também muito doentes emocionalmente, homens, pasmem, homens durões, homens machistas, homens agressivos, homens violentos. Eles só estão dizendo uma coisa: eles mesmos são carentes de amor, igual qualquer um, porque homens e mulheres carregam corações enfermos, pontos. E nós estamos todos neste lugar de adoecimento, de enfermidade. Mas o que vai fazer diferença na existência de cada um de nós? É o quanto nós vamos insistir em sermos curados. Isso vai fazer a diferença. Doentes já somos. Agora, como e quanto nós vamos insistir na cura? Mas tem gente que adora insistir na enfermidade. Ah, mas é que eu sou doente mesmo. É assim, menina. Você pergunta para a pessoa de manhã, bom dia, ela é bom dia, por quê? Ah, eu vou viajar, menina, verão tá chegando, vou viajar, vou para Califórnia, férias, sei lá, nananã. Ai, se eu pudesse, mas eu sou doente, eu sou pobre, eu não tenho nada, eu não tenho marido. Aí você diz, para que eu falei para ela que eu ia viajar? Para que eu disse para ela que eu estava feliz? No aniversário, todo mundo cantando parabéns para você, parabéns para nessa data, querida. E esse tipo de gente amargo, para baixo, está cantando e dizendo, mas não é feliz não, minha filha. A gente está cantando aqui, mas felicidade não existe, não. Esse tipo de gente que eu começo a entender, já faz tempo que eu entendi, e eu costumo dizer às pessoas, apartem-se delas. Apartem-se de gente muito azeda, apartem-se de gente muito amarga, apartem-se de pessoas, permaneçam com elas somente o tempo de oferecer para elas palavra que edifica, ajuda humanitária, amor, conte comigo. Mas a partir da hora que ela começa a contaminar você com a amargura dela, entrega na mão de Jesus e diz, Pai, cuida dessa alma que ela te pertence, porque eu não dou conta, não. Esta mulher que sangrava, me parece um outro tipo de gente. Me parece um tipo de gente que me inspira. Me parece um tipo de gente que está determinada. Ela está sangrando, a amiga dela chega e diz assim, mas miga, que dó, amiga. Menina, 12 anos sangrando. Menina, que dó. E ela vai dizer, não, amiga, mas minha hora vai chegar. Tenho certeza.
Não, minha hora vai chegar, eu sinto que vai chegar. Mas tem dias, amiga, que eu também não sinto. Mas ainda quando eu não estou sentindo, eu creio. Essa mulher me dá essa impressão. Tanto é que quando não tinha mais médico em Israel para curá-la, para dar a ela remédio, não tinha mais médico, não tinha mais dinheiro, não tinha mais ninguém. Ela, como não estava pedindo esmola de amor para ninguém, pedindo, migalhando, ser reconhecida, validada, nada para ninguém, ela sozinha decide que ela vai buscar sua cura. E pode ser que essa cura agora esteja em Jesus, pensou ela. Está acompanhando a lógica? Não tem dinheiro, não tem médico, não tem nada, não tem ninguém. Você vê se o texto bíblico diz que ela foi com as amigas? As amigas do Facebook, foi? Ela fez um grupo no Facebook e disse, amiga, curte, compartilha e vem comigo. Não, ela foi só. Você viu se ela abriu um canal no YouTube para contar? Não, ela foi só. Aproveito para dizer uma coisa para vocês também no meio do caminho. Para de ficar compartilhando tuas mazelas com todo mundo. Escolhe alguém para ser um ouvido, um ombro amigo, gente que abraça, gente que pode dar feedback para você e te fortalecer no altar do Senhor. Mas lembre-se do que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, não deixa a porta aberta, fecha e lá dentro você rasga o verbo com o paizinho do céu. Nós vivemos hoje num tempo de muito compartilhamento. E nós temos ouvido muito dizer uma verdade que se aplica, mas precisa ser dentro de um contexto muito adequado. Fale, vamos quebrar o tabu, vamos abrir o verbo, vamos falar, não tenha vergonha. E é verdade. Não tenha vergonha da depressão, que você tem depressão. Não tenha vergonha que você tem uma enfermidade emocional. Não tenha vergonha, assim como você não tem vergonha de dizer que tem um problema cardíaco. Não se envergonhe, não tenha vergonha, não fique escondendo isso ou aquilo. Em parte. Porque tem gente que não precisa saber das suas agruras. Porque tem gente que não tem suporte para te ajudar. E elas mesmas podem ficar muito mal. Porque elas são frágeis. Elas não têm o que te dar. Outro grupo de pessoas não está nem aí para o teu sofrimento. Outro grupo de pessoas, quando você der as costas e vai ficar comentando com os outros, você viu aí? Falou que está de mal com o marido dela? Deve ser ela. Culpada, porque ranzinza como ela é. Deve ser ela. Também, menino, você viu o marido dela? O marido dela, eu vi, menino, ele curtiu lá a página da minha sobrinha, quando ela estava de viagem, assim, de biquininho, toda eu vi que ele curtiu. Tem gente que não está nem aí. Então você segue o conselho bíblico, marca aí, Mateus 6,6, entra no seu quarto, fecha a porta, rasga o verbo ali com o seu Deus. Ao falar de entrar no quarto e falar com Deus, ali dentro do teu quarto, na tua intimidade, quem é da tua família? É teu marido que te escuta? É tua mulher que te escuta? É um filho que te escuta? É um amigo pessoal que te escuta? É alguém muito próximo? Mas contar na praça, não. Às vezes eu vejo pessoas que vão no Facebook e põem lá, conta do casamento, conta não sei de quê, não sei o quê. Tem uma galera que curte. Quem já viu curtir a separação do outro? E tem outro que ainda compartilha. Menina, você está sabendo? E compartilha. Guarda isso para você. Aquela mulher, relatada a história dela na palavra de Deus, me parece uma mulher fenomenal. Foi sozinha. Eu desconfio que ela deve ter levantado naquela manhã e quando ela decidida... Há versões, vocês devem ter lido aí, que há versões que dizem assim, quando ela decidiu ir pensar, o texto bíblico diz que ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. O que aquela mulher ainda tinha de bom? Pensamento. O corpo sangrava, mas a mente dela estava ativa com coisas positivas. Aquela mulher pensava, minha irmã, ela não ficava pensando, eu vou morrer. Acho que eu vou morrer, hoje é segunda-feira eu vou morrer, hoje é terça-feira eu vou morrer. Hoje é quinta-feira eu vou morrer. Não, sábado eu devo morrer. Não. Me parece que aquela mulher passou 12 anos lutando e todo dia ela dizia, hoje eu vou viver.
também tenho a impressão de que quem tem um histórico de uma enfermidade tão contínua ao longo de 12 anos, também tinha dia que ela ficava em cima da cama, com a janela fechada, depressiva, triste, porque ela também tinha esse direito, não tinha? Mas eu ainda assim sei que pelo histórico de 12 anos dela e pelo que aconteceu no final, ainda quando ela estava sobre a cama, depressiva, triste, com seus motivos, sozinha, eu acho que ainda vinha o pensamento e dizia: levanta daí, você ainda vai vencer. Pergunto para as meninas aqui dessa igreja e para os meninos também, o que vocês andam pensando? Onde estiver nosso pensamento, pode estar aí o tesouro da nossa existência. Anda pensando em quem? Anda pensando em quê? Anda pensando de que maneira? Anda pensando mal ou anda pensando bem? Porque do jeito que forem os teus pensamentos, os teus olhos, você vai enxergar a vida. E aquela mulher vai então a Jesus e eu fico pensando que quando ela naquele dia levanta decidida a ir buscar Jesus, eu tenho a impressão que ela pode ter encontrado pessoas querendo impedi-la de ir. Não vai. Por que você vai? Por que você vai? Vai para onde? Vai fazer o quê? E ela foi nos seus passos retos, diretos, encontrar a Jesus. Sua cura. Eu fico pensando que talvez alguém aqui ou ali tem algum histórico de sangrar a alma. Tem gente que está desistindo de casamento, tem gente que está desistindo da fé, tem gente que está desistindo de si, tem gente que está desistindo, porque sangra há muitos anos. Aí eu me aproprio de uma história como essa, de uma mulher sangrando e dizendo: eu ainda hei de vencer. E se disseram que é Jesus que anda curando todo mundo, eu vou lá e vou tocar nele. E ela vai pensando, porque à medida que ela vai pensando, ela vai interiorizando a verdade. A sua fé vai se ampliando. Guarda isso, igreja. Guarda isso, meninas, meninos. Guardem o que anda em seus pensamentos. E nós podemos, em Deus, fazer mudanças de pensamentos. A gente que é muito pessimista, a gente que é muito dada a pensar mal, nada vai dar certo, nada vai mudar, nada presta, nada serve, não tem jeito, eu já tentei, eu não consigo. Só tem jeito negativo de olhar a vida. Em nome de Jesus, muda isso já. É gente que olha para si e porque mamãe falou que eu não ia dar nada na vida, mamãe falou, papai falou, ou meu marido disse. Eu encontrei certa vez uma mulher que disse para mim que estava decidida a separação, porque ela pôs um vestido legal no sábado de manhã, perguntou para o marido: e aí, irmão, estou bem? Ele disse assim: eu acho que você está gorda para usar esse modelo. Ela ficou com ódio daquele homem e ela passou anos maquinando que quando os filhos crescessem, ela iria separar dele. Graças a Deus, ela foi no encontro de casais e eu falei sério com a criatura: miga, em vez de separar, perde peso, ou ganha peso, do jeito que você quiser. Aí põe um vestido novo e diz assim: olha aqui, não precisa me dizer o que você está achando, porque eu estou me achando maravilhosa. Ou magra ou gorda, eu estou me achando ótima. Mas quando seu marido falou, você achou que ele estava dizendo algo, mas era você quem já pensava mal de você mesma. Porque se uma pessoa chega para mim e diz uma coisa que eu tenho certeza que não é verdade, eu digo: criatura estranha, vai no oftalmologista. Imagina que um dia eu postei uma foto na minha rede social, que eu ia começar o programa, eu estava toda linda, maravilhosa, maquiada, eu me achando. Perguntei para ninguém. Eu olhei e disse: querida, gostei de tu. Postei uma foto. Aí teve uma moça que escreveu assim: feia, com 3 pontos de exclamação. Tem uma amiga minha que disse: eu acho que ela estava brincando. Eu falei: mas na via das dúvidas eu deleto. Porque não era comigo, eu pensei, ela marcou no Instagram errado. Claro! Vocês não acham que ela podia ter assim, que ela estava enganada? Claro, amiga, ela foi comentar na foto do outro, caiu na minha, deletei. Então, porque eu estava certa de que ela estava errada e eu estava certíssima. Eu estava bonita, maquiada, bem vestida, pronta para entrar no programa, bam, 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 bam. Se ela diz: você tá feia, querida, marcou errado, sorry, beijo. Da próxima vez eu bloqueio, tá, querida?
Bloqueio. Eu sou dessas. Por quê? Para não entrar em atrito. A gente deleta, mas a gente tem mania de ficar assimilando coisa má. Marido diz umas coisas esquisitas, mas não é de mal. Vocês acham que os maridos à noite, eles ficam assim deitados antes de dormir, pensando, como é que eu vou fazer para magoá-la? Como será que vai ser se eu disser para ela isso, isso, isso? Se eu não ajudá-la a lavar a louça, será que ela vai ficar com ódio? Eu acho que é isso, amanhã eu não lavo a louça e nunca na minha vida. Será que se eu deixar a meia suja e toalha em cima da cama, eu acho que isso vai irritar? Eu vou deixá-la. Vocês acham que eles fazem isso? O senhor já fez isso alguma vez na vida? Como é? De jeito nenhum. Nunca! Mas o que mulher pensa? Mulher pensa que eles ficam maquinando mal. Mulher pensa que eles fazem isso de propósito. A não ser que você tenha casado com um monstro. Por que você casou com um monstro? Era um monstrinho muito fofo, não era? Mas, no mais, é que não foi por mal. A mãe não ensinou, não foi dito para ele como... E você talvez não ensinou, enfim. Então, eles não fazem isso. Mas a gente fica magoada, chateada. Tem gente por aí nas igrejas, não sei aqui de Richmond, porque eu não soube da vida de ninguém. Mas dizem por aí afora que tem em comunidades onde os irmãos não se falam, está chateado. Porque um disse bom dia e o outro não respondeu. Dava para pensar que o outro comeu muita lasanha à noite, muito queijo, muito açúcar, teve insônia, não dormiu. De manhã ele estava mal-humorado, dor de barriga, sei lá o quê. Mas está chateado. A gente cria problema para si. Essa mulher não. Eu acho essa mulher limpa. Eu acho essa mulher livre. Eu acho essa mulher incrível. Eu só não desejo ter passado pela experiência dela, claro. Mas que ela me ensina, me ensina. Pensar coisa boa, pensar que Jesus cura e Ele cura. Todos os dias eu recebo gente me pedindo ajuda e dizendo, Darleide, eu sei que Deus perdoa, mas eu não me perdoo. Darleide, eu sei que o Evangelho, eu sei que Jesus Cristo, eu sei que Deus é o Deus do impossível, mas para mim não. Mas olha, Deus é o Deus do impossível. A gente precisa crer nisso, como a gente crê nas coisas que a gente enxerga. A gente vem à igreja, a gente escuta a palavra, a gente lê a palavra, a gente crê na volta de Jesus, mas parece que assim num departamento à parte, mas parece que no todo da nossa existência, a nossa vida é muito lânguida de experiência profunda, que tenham raízes em Jesus Cristo. Então eu quero crer que nós estamos aqui nesse lugar, nós estamos reunidos nesse lugar, em nome de Jesus, para nós sermos fortalecidos e fortalecidas, e marcarmos que a partir de hoje nós estamos mais definidos e mais resolvidos a viver uma experiência profunda de cura com Jesus. Jesus cura traumas. Jesus cura a mente enferma. Jesus cura. Nós precisamos crer nisso como quem verdadeiramente está servindo ao Deus vivo e todo-poderoso. Vivo e poderoso. E foi num toque. Não foi num toque imediato. Que ela toca em Jesus Cristo, nas suas vestes. Toca. E aí os discípulos, mas Senhor, quem tocou? Não sei. E Pedro disse, ninguém, Senhor. O Senhor sabia que não foram os discípulos quem tocaram. Isso significa dizer que tem gente, tem mulheres que estão seguindo a Jesus Cristo, porque naquela multidão tinha outras mulheres que haviam esbarrado em Jesus Cristo, mas não ganharam nada de milagre naquele dia. Só aquela mulherzinha sangrando, só uma no meio da multidão. Aí tem gente na igreja que ainda não entendeu que não basta estar na multidão, não basta ser da igreja, não basta dizer que sabe, não basta, tem que ter toque profundo, toque de coração e alma em Jesus Cristo. Aí Jesus diz que uma tocou diferente, foi ela. E ela morrendo de medo, acho que imagina ela dizendo, mas Jesusinho, Jesusinho, não fala para ninguém que fui eu, Jesusinho. E ele disse, alguém me tocou. Sabe o que eu imagino sempre que eu leio essa palavra? Eu imagino Jesus assim, olhando para todas as mulheres, para todos os rostos, para todos, para vocês também. Ele olhou, tá?
Ele foi olhando, foi olhando, foi olhando, e eu acho que ele dizia, quem me tocou? Quem me tocou? E aí eu imagino que ele encontrou o olhar dela e disse, quem me tocou? Olhando para ela. Pensa bem, quem me tocou? E ela sentindo o olhar de Jesus direto no dela, e ela, meu Jesusinho, fui eu. Todo mundo parou e ela disse, ai, perdão, fui eu. Eu não devia ter tocado, né? Que o senhor é rabi, eu sou uma mulherzinha doente. Que o senhor é sacerdote, o senhor eu não sou, eu não devia, né? Eu sou imunda e o senhor é santo, eu não podia. Aí Jesus valida o toque dela e diz, filha, você está curada porque a tua fé te curou. E a multidão toda fica sabendo que uma mulherzinha, sem dinheiro, sem médico, sem ninguém com ela, sozinha, curou Jesus. E por que a gente vai dar lugar à experiência de, mas quem sou eu? Por que eu? Eu não sei, eu não posso. Porque meu casamento não dá certo, o problema é meu. Porque eu não tive um filho, o problema é meu. Porque eu não consigo isso, o problema é meu. Não é problema seu, não. Dá isso para Jesus, que Ele sabe o que fazer. Você não tem problema. Depois que eu aprendi isso, eu aprendi a viver mais leve do que qualquer outra coisa. Eu não tenho problema. Eu entendi que o problema é dele. O problema é meu. E foi ele quem me disse. Eu disse, Jesus, o que eu faço? Ele disse, me dá o teu fardo que é pesado e toma o meu que é leve. Aí eu disse, é assim? Faz assim desse jeito? Então pega tudo para o Senhor. Foi isso que ela fez. Livre, leve, solta. E a multidão soube. Todos eles souberam que tinha uma mulherzinha ali, que de mulherzinha não tinha nada. Era um mulherão na presença de Deus. Um mulherão maravilhoso. Poderosa em Deus. Ah, mas meu casamento não dá certo e está sangrando. Isso não é problema teu, isso é problema de Jesus. Ah, mas meu filho lá está usando drogas. Isso não é problema teu, isso é problema de Jesus. Aí você vai a Jesus, mas ninguém me ama, eu fui abandonada, disse minha mãe, meu pai, não tenho ninguém por mim, fui jogada na lata do lixo. Isso não é problema seu, isso é problema de Jesus. E vou lhe dizer uma coisa, Jesus é o maior resolvedor de problema. E sendo isso pouco, Ele ainda é Salvador. E aí eu olho para a cruz de Cristo vazia, a cruz que não era dele, vazia, para eu me lembrar sempre, sempre e sempre, hoje Ele é o meu intercessor. Tem cura para minha alma pecadora, tem cura. Aqui dos Estados Unidos, eu entrevistei uma mãe e uma filha, quando esteve no Brasil. Há 2 anos, se não me engano. Essa mulher não podia ter filhos. Em hipótese alguma, o marido dela médico, realmente não pode ter filho. Ela disse, mas isso não é problema meu, isso é problema de Jesus. E era um sábado de manhã, antes de começar a escola sabatina, ela chegou com o marido, se ajoelhou aqui na frente, clamou ao Senhor pela 1000ª vez. Quanto tempo ela orou, eu não sei, há quantos anos, eu não lembro quanto tempo ela orava, mas ela sempre entregou aquilo a Jesus, aquela sua expectativa a Jesus e acalmava. Aí, no sábado de manhã, ela chega cedo, se prostra aqui na frente e clama. E quando ela vai levantar daquela oração, ela diz que sentiu da cabeça aos pés algo que ela não sabia explicar, como se fosse um choque. Ela levantou, sentou do lado do marido e disse, Jesus me curou. O marido ficou com o coração apertado. Amém. Glória a Deus. Aquela mãe hoje tem 6 filhos, tá? Só que a última filha dela, o médico disse, você precisa tirar, porque ela vai nascer com síndrome de Down. E até 3 meses...
tira, né, o bebê aqui nos Estados Unidos, não é assim? E o médico disse, mãe, você tira, tá tudo bem, você já tem filhos. Eu disse, não. Um dia Jesus me curou, abriu meu ventre, gerou filhos, e porque tem Down, eu não vou... Meu filho, foi Jesus quem abriu a minha madre. Mas, não, filho é meu. Sabe quem foi a moça que cantou lá no meu programa? A filha sem Down. Se ela tivesse nascido com Down, seria maravilhosa. Mas não nasceu com Down. Onde foi parar o Down? Não sei. A síndrome não veio. E a menina canta feito um anjo. Um anjo. Não sei por que outras não foram curadas. Eu não estou dizendo que a cura é de todos, em toda hora, em todo... Eu não sei, eu só sei que Jesus é o mesmo ontem, hoje, e Ele sempre será. É só isso que eu sei. É só isso que eu sei, que quando eu enterrei minha filha, minha primeira filha, eu só sei que ao tê-la enterrado, eu estava assim sangrando na alma, mas eu lembrava da palavra de Deus. Lembra da palavra de Deus que a minha mãe disse para eu comer? Eu comi, como até hoje. E sabe o que diz essa palavra? Ainda que morra, viverá. Aí a minha filha, que eu deixei num túmulo, quando ela estava sendo posta no túmulo, eu lembrava da palavra que diz, ainda que morra, viverá. Eu não sei por que Jesus não visitou aquele leito de UTI e curou a minha filha. Eu não sei. Eu não fico perguntando para Jesus por que isso ou aquilo. Porque isso não é problema meu. O problema do pecado, da morte, do sofrimento, isso que é o chamado mistério da iniquidade, que trouxe o mal para o meio de nós, eu não sei explicar. A única coisa que eu tenho que saber é que a cruz não era dele, ele assumiu, tomou o meu lugar para me salvar. Ponto, isso me basta. E ainda não sendo pouco, ele diz, eis que vou e voltarei para que onde você esteja, para onde eu esteja, eu quero que você também esteja comigo. Então o Espírito Santo está levantando esse tipo de mulheres, homens e mulheres, para crer verdadeiramente no assim diz o Senhor. Para que o Espírito Santo paire sobre nós e traga verdadeiramente cura. Quem curou aquela mulher foi a sua fé interagindo com o amor de Jesus Cristo. Amor tremendo, amor maravilhoso, amor escandaloso. Escandaloso. Eu sei que talvez, nesse encontro, fosse interessante uma palestra, mas eu não sou muito boa de palestra, eu gosto da palavra. E quando eu penso que eu vou palestrar, eu vou pregar, porque eu vou levar Jesus assim. Porque isso me ferve aqui dentro, de uma urgência absurda, de que nós tenhamos compreensão de que Jesus está aqui, no meio de nós, clamando no Espírito para que nós tenhamos vida verdadeira em Jesus Cristo. Desiste não, tá? Desiste não. Não sai desse caminho de luta. Desiste não. Estou falando para pessoas também aqui em nosso meio que estão bem, estão felizes, estão em paz. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Quem te dá essa paz é Jesus. O nome dele é Jesus, o amado de nossa alma. Ao amado de minha alma cantarei, fica bem cantar louvores a Jesus. Como sóis de intensidade em plena luz, qual a glória do amado eu cantarei. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, sem jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador,
Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor. É aquele que a Bíblia diz ser Deus. E o que ele fez? Autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu, para sempre, amado meu, amado meu. Esse é o nosso amado. É disso que eu vivo, que eu abro os meus olhos e fecho todos os dias, sabendo que eu sou amada do Senhor. Amada do Senhor. Quando eu deixei a minha casa para ser batizada nas águas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, sendo chamada pelo Evangelho de Jesus Cristo e seu Espírito, até ali eu era uma devota do Padre Cícero. Tem isso em Londres, Padre Cícero. Pagava promessas, rezava o terço. Mas quando eu descobri o Evangelho que revela Jesus Cristo, como Ele é amoroso, como Ele é Deus de cura, Deus de transformação, Deus lindo, eu disse, Padinho, eu estou indo. Irresistível. Irresistível. E fui, e tenho seguido. E hei de seguir junto com vocês, por todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós somos do amado e o amado é nosso. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, na Tua presença nós nos colocamos de pé reverentemente, porque estamos diante do Senhor, que é o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. A Ti todo o nosso louvor e a nossa adoração, o nosso reconhecimento, porque nós fomos achados pelo Senhor e ensinados no Espírito, de que o Senhor é Deus Criador e nós somos Tuas criaturas, feitos Teus filhos, porque nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo e nós declaramos com alegria na alma que somos imensamente felizes por sermos Teus filhos. Felizes, felizes. Não significa não termos problemas, o Senhor sabe. O Senhor sabe das nossas lutas. E a maior de todas elas, a doença do pecado em nós. A doença do pecado. Que nos aparta do Senhor, nos aparta da santidade, que tem desejos maus, sentimentos, emoções, pensamentos, que muitas vezes Te desagradam. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus mais uma vez, para com esta palavra sermos revigorados e sermos verdadeiramente lembrados e tocados pelo Espírito Santo, para fazermos concerto novo de amor e cura com o Senhor. Do Teu amor sermos cheios para sermos curados. E da nossa parte, só temos esse coração velho para Te entregar. Tenha misericórdia, Senhor, e vem em nosso socorro. Nos ajude, nos ajude. Assim como o Senhor levantou cura sobre aquela mulher, assim como aquela mulher foi forte para crer, assim como aquela mulher se entregou de corpo e alma, crendo que receberia do Senhor, e o Senhor honrou a fé daquela mulher. Eu peço que honre a fé de cada um de nós que está aqui nesse lugar. Honra, Senhor, a fé de cada um dos Teus filhos que saiu da sua casa num dia de trabalho, com sono, cansado e cansada, e veio aqui para honrar o Teu nome. Que o Senhor honre a fé dos Teus filhos. Porque a Tua promessa diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos no Seu nome, o Senhor está. O Senhor está aqui no meio de nós. O Senhor está no meio de nós, Pai. Que coisa extraordinária. É verdade isso. Que maravilhoso. O Senhor promete e cumpre. Então passa por meio destes bancos, meu Deus, e vai tocando a cada uma destas vidas, a cada um dos Teus filhos.
vai derramando a tua paz e o desejo de viver em santidade. Santifica a nós, santifica a nós, santifica o marido, a mulher, os filhos, os pequenos, os bebês, os de mais idade, os que estão sozinhos, os solteiros, solteiras, viúvos, viúvas, divorciados, não importa quem, onde, meu Deus, passeia no meio de nós. Passeia, Senhor, e toca, limpa, purifica, transforma. Senão, que sentido faz estarmos aqui? Qual o significado de estarmos aqui reunidos? Para ouvirmos palavras humanas? Para ouvirmos palavras comuns? Mas se o Senhor estiver no meio de nós, o teu Espírito há de comunicar vida. E nós dormiremos cheios de paz e confiança, com desejo na alma de sermos ainda mais servos teus, mais devotos, mais entregues, mais apaixonados por Jesus Cristo. Se o Senhor não estiver nesse lugar, se o Senhor não estiver no meio de nós, não nos faça sair daqui, como dissera o teu servo Moisés. Não nos deixes ir, se o Senhor não manifestar a graça da tua presença aqui nesse lugar. Porque nós somos aquela mulher sangrando, mas não desistimos. Nós somos aquela mulher que 12 anos somos nós, mas nós não vamos desistir até que o Senhor nos dê a cura completa. Até que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Até que a salvação seja plena no meio de nós. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dá-me tua paz e a luz do teu bem. É o que eu te peço, amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Boa noite, amados. Que Deus os abençoe.